Era difícil imaginar que aquele reencontro um dia aconteceria. A filha que desapareceu sem olhar para trás agora estava ali, diante do portão, com os olhos inchados e os ombros curvados pelo tempo e pelo arrependimento. Mas, para entender como chegamos a esse momento, é preciso voltar muito. Antes do silêncio. Antes da queda. Antes do grito que separou para sempre uma família. Helena era uma mulher de gestos simples e olhar cansado. Trabalhava como enfermeira em 2 turnos e dormia pouco. Seu apartamento pequeno era sempre preenchido por vozes infantis, desenhos nos azulejos e brinquedos espalhados pelo chão. Mas a verdadeira rotina era a de enfrentamento. Enfrentar a escola que não sabia lidar com o filho mais novo, enfrentar os vizinhos que cochichavam sobre ele, enfrentar a si mesma toda vez que olhava para Luana e via cansaço onde deveria haver presença. Ícaro nasceu calado. Não chorava como os outros bebês, não olhava nos olhos, não reagia aos brinquedos. Helena não sabia o que era, mas sentia que algo era diferente. Os médicos confirmaram o que seu instinto já gritava: autismo. E, a partir dali, sua vida virou uma trincheira. Terapias, consultas, ajustes de rotina, noites mal dormidas e a constante necessidade de provar que seu filho merecia o mesmo mundo que todos os outros. Luana, aos 6 anos, assistia a tudo da escada. Observava a mãe correr de um lado para o outro, sem nunca parar para escutá-la contar sobre o desenho que tinha feito na escola. Quando tentava mostrar uma medalha, o telefone tocava. Quando buscava um abraço, o irmão gritava. O amor estava ali, mas a ausência era mais barulhenta. E foi assim, em silêncio, que ela começou a entender que havia sido deixada de lado. Helena jamais percebeu. Ela amava Luana, claro que amava. Mas havia algo urgente em Ícaro, algo que a fazia sentir que, se não estivesse presente cada segundo, o mundo engoliria. Luana crescia, e por crescer sozinha, aprendeu cedo a calar o que sentia. Com o tempo, passou a não esperar mais nada. Não pedia beijos de boa noite, não contava sobre as brigas na escola. Apenas fazia suas tarefas e voltava para o quarto, como se ninguém morasse com ela. Naquela época, Helena acreditava estar vencendo a batalha. Pensava que, ao manter tudo funcionando, estava fazendo o suficiente. O que não sabia era que, no quarto ao lado, Luana dava nome às suas primeiras cicatrizes. E nenhuma delas era visível. Naquela casa, o amor existia. Mas amor, quando não é dividido com presença, pode virar peso. E foi exatamente isso que começou a crescer entre as paredes. Um peso invisível que apertava Luana a cada dia, sem que ninguém notasse. Ela passou a evitar o irmão. Não ria de suas manias, não o tocava, não o chamava para nada. Quando Helena insistia, ela apenas balançava a cabeça, se retirava e trancava a porta. Com o tempo, Ícaro parou de tentar. E Helena, entre plantões e exaustão, se acostumou com a distância. Naquela noite específica, Luana chegou da escola com um boletim impecável. Todas as notas altas, elogios da diretora. Helena ouviu, sorriu, parabenizou, mas foi interrompida por um ataque de ansiedade de Ícaro. Ele estava no quarto, repetindo frases curtas, batendo palmas desordenadas. Helena correu até ele, o abraçou, sussurrou frases conhecidas, e não voltou à mesa. Luana, sozinha diante do prato ainda quente, olhou para a cadeira vazia da mãe e apertou os lábios até o gosto do orgulho desaparecer. Foi naquele momento, sem dizer nada, que ela começou a se afastar de verdade. E quando o silêncio começa, ele raramente termina por si só. No quarto ao lado, Ícaro murmurava uma música infantil. No fundo da cozinha, a panela ainda estalava no fogo baixo. E no meio de tudo, Helena nem imaginava que, ao cuidar de um filho, talvez estivesse perdendo o outro. E foi assim que tudo começou. O que ninguém imaginava era o que viria depois. Muito depois. Quando o tempo, que parecia calar, resolveria cobrar. E faria isso da forma mais cruel e necessária possível. Luana aprendeu cedo que amor, quando não é entregue por inteiro, machuca mais do que a ausência total. Ela observava tudo com olhos atentos, como quem tentava decifrar onde, exatamente, tinha perdido o direito de ser vista. Cresceu em meio a uma casa onde o caos era constante e o cuidado, embora presente, era direcionado para apenas um ponto fixo: Ícaro. Ela sentava na beira da cama com os livros abertos,
esperando que Helena passasse pelo corredor e dissesse que estava orgulhosa. Mas o que ouvia, dia após dia, era o som das portas se fechando rapidamente, os passos apressados e a respiração ofegante da mãe correndo entre os cômodos, atendendo a mais um chamado do filho que chorava sem motivo aparente. E quando a noite caía, Luana recolhia os próprios desenhos, dobrava os boletins e guardava tudo no fundo de uma caixa, como quem guarda provas de que existiu ali. Certa vez, na escola, Luana ganhou uma medalha por um concurso de leitura. Voltou para casa com os olhos brilhando. Ícaro estava agitado naquele dia, arrancando os botões do controle remoto. Helena, exausta, apenas disse que estava orgulhosa, sem nem levantar os olhos da pia. Luana deixou a medalha no aparador da sala, mas dias depois, viu que ela havia desaparecido. Encontrou-a caída atrás do sofá, coberta de poeira. Ninguém havia notado. O tempo passou, e o silêncio que antes era um incômodo se transformou em armadura. Luana começou a evitar os convites da mãe, as tentativas de aproximação. Sabia que, de alguma forma, sempre terminariam interrompidas. Então, ao invés de esperar, ela se blindava. Tornou-se excelente aluna, reservada, crítica. Tinha poucos amigos e uma expressão dura para alguém tão jovem. Ícaro, por sua vez, crescia no seu próprio universo. Seus movimentos repetitivos, suas palavras curtas, os rituais antes de dormir, tudo era uma dança frágil que Helena tentava acompanhar. Para Luana, aquilo era um espetáculo interminável onde ela nunca era chamada ao palco. E o pior era a culpa que sentia por pensar assim. Por desejar, mesmo que em segredo, que o irmão sumisse por um tempo, que a mãe a olhasse com urgência. Mas urgência era uma palavra que, em sua casa, tinha outro nome: Ícaro. Em uma tarde de sábado, Luana viu a mãe cochilando no sofá, segurando um copo de remédio nas mãos. Ícaro dormia no quarto, após um surto exaustivo. Ela ficou parada por alguns minutos, observando Helena como quem olha para um espelho trincado. A mãe envelhecia depressa. As olheiras marcavam o rosto, os dedos estavam sempre feridos. E, mesmo assim, o nome de Luana nunca parecia sair da boca dela. Era sempre o Ícaro isso, o Ícaro aquilo. Ela se perguntou se, ao nascer, alguém sequer tinha notado o choro dela. Começou, então, a criar a própria linguagem de ausência. Deixava bilhetes que não seriam lidos, inventava desculpas para não estar em casa, trancava a porta do quarto por longos períodos. No fundo, ainda queria ser percebida, mas já não sabia como pedir sem parecer desesperada. E em uma casa onde o barulho era constante, ela percebeu que ninguém escutaria um sussurro. Uma noite, enquanto chovia, Luana abriu a janela e ficou olhando a água escorrer pelas telhas. Ícaro estava no quarto, embalado em uma canção repetitiva. Helena dormia sentada, com os pés sobre um banquinho. E naquele momento, ela se deu conta de que o lar onde cresceu era o mesmo lugar que ensinava a sobreviver em silêncio. Amar, para ela, se tornava cada vez mais parecido com fugir. Mas ela ainda não sabia o quanto isso a transformaria. Nem que, um dia, o silêncio que escolheu como defesa se tornaria o grito que mudaria tudo. Luana não se lembrava da última vez que havia pedido colo. Aos 15 anos, já se movimentava como adulta. Os cabelos estavam sempre presos em um coque apertado, as roupas escolhidas com sobriedade. Era como se, ao moldar a própria imagem, quisesse gritar que não precisava de ninguém. Nem da mãe. Nem do irmão. Nem do mundo que a ignorou desde sempre. Na escola, era admirada. Os professores a descreviam como determinada, focada, madura. Mas ninguém via a expressão dura que surgia quando os colegas falavam de seus irmãos. Ninguém sabia que, ao final de cada aula, Luana preferia andar por ruas mais longas só para chegar em casa quando a noite já tivesse engolido o dia. Era o único momento em que a casa estava quieta. Ícaro dormia. A mãe cochilava sentada no sofá. E ela podia, ao menos, escutar o próprio pensamento. O tempo ensinou Luana a esconder o que doía. E o que mais doía era ver que nada mudava. O irmão continuava exigindo os mesmos cuidados. Helena continuava a girar em torno dele como uma satélite em órbita, sem nunca se libertar. Luana parou de esperar. Deixou de lado qualquer tentativa de proximidade e passou a ver Ícaro como uma âncora que segurava todos no mesmo lugar. E ela queria partir.
Queria se reinventar. Mas se via presa a um sobrenome, a um endereço, a uma história que queria apagar. Em casa, Ícaro seguia com sua rotina rígida. Assistia aos mesmos desenhos, usava as mesmas camisetas, organizava os talheres na mesma sequência. Ele não compreendia o ódio que Luana escondia nos olhos. Nem entendia por que ela o evitava, mesmo quando ele tentava mostrar algo que pintava com lápis de cor. Uma vez, ele a esperou na porta do quarto, segurando uma folha com desenhos tortos. Luana pegou, olhou por um segundo e deixou cair no corredor. A folha permaneceu ali por dias. Helena, embora notasse a tensão, se iludia. Acreditava que aquilo era apenas fase, um ruído natural da adolescência. O cansaço a impedia de enxergar a profundidade das rachaduras. Quando tentava conversar, Luana dava respostas curtas. E Helena, com o corpo exausto e o coração dividido, muitas vezes preferia o silêncio à guerra. O conflito não estava apenas nos gestos, mas no modo como a casa parecia sempre pender para o mesmo lado. Luana começou a passar mais tempo fora. Trabalhou como estagiária, fez cursos, buscou cada espaço possível onde pudesse ser apenas Luana, e não a filha da mulher que tinha um filho especial. O título pesava mais do que qualquer livro que carregasse na mochila. Durante um jantar, em um raro momento onde os três estavam à mesa, Helena comentou sobre uma exposição de arte que Ícaro participaria através da ONG. Estava empolgada, os olhos brilhavam. Luana cortou o assunto com uma pergunta seca sobre contas da casa. A conversa morreu ali. Helena mordeu o lábio. Ícaro ficou em silêncio, olhando para o prato. E o que deveria ser uma comemoração se tornou mais uma noite sufocada. Em silêncio, Luana se perguntava se algum dia teria coragem de cortar tudo aquilo de vez. A mãe, o irmão, o peso do passado. Mas ela ainda não sabia que o preço desse corte seria alto demais. E que, quando o destino a colocasse novamente naquela casa, não seria para uma visita. Seria para enfrentar o próprio reflexo. Tudo o que ela construiu estava prestes a ser posto à prova. E nenhuma armadura emocional seria suficiente. A chuva escorria pelas janelas como se o céu tivesse escolhido aquele dia específico para lavar memórias esquecidas. Helena estava na cozinha, com os pés descalços no piso frio, tentando preparar uma sopa que ninguém havia pedido. Era seu costume nos dias em que a angústia se acumulava no peito. Ícaro estava no quarto, alinhando caixas coloridas em silêncio absoluto. Luana atravessou a porta com passos firmes, mas o coração latejava como uma sirene abafada. Ela havia passado o dia inteiro fora, como sempre fazia. Mas algo naquele céu cinzento, naquela casa úmida e escura, a fazia sentir que havia algo apodrecendo ali dentro. E talvez, no fundo, soubesse que era ela mesma. Helena tentou sorrir, mas a expressão vacilante revelou a tensão que sempre surgia entre as duas. Luana jogou a bolsa no sofá, pegou um copo de água, e ficou ali, parada. A mãe a observava, como quem observa um animal ferido, sem saber se deve se aproximar ou se vai levar uma mordida. O som das caixas de Ícaro sendo empilhadas no quarto ecoava pelo corredor. Luana respirou fundo, e quando falou, sua voz saiu baixa, quase falhada. Perguntou por que, mesmo depois de todos esses anos, ninguém nunca falava sobre o que ela sentia. Helena se virou devagar. A colher da sopa escorreu gotas no fogão. Por um instante, o tempo parou. E então Luana falou tudo. Contou sobre as noites em que chorou sozinha. Sobre as medalhas que ninguém viu. As festas da escola onde foi a única sem ninguém na plateia. As vezes em que teve febre e tomou remédio escondida porque a mãe estava ocupada com o irmão. A casa parecia tremer sob o peso de cada palavra. Helena tentou interromper, mas Luana não permitiu. Era como se cada silêncio antigo agora estivesse sendo expulso com raiva, com dor, com fúria represada. Disse que sempre foi a filha que não dava trabalho, a que não gritava, não batia, não derrubava copos no chão. Mas isso só a tornou invisível. E, naquele momento, ela não queria mais ser discreta. Helena chorou. Tentou justificar. Falou de tudo que teve que enfrentar sozinha, do medo de perder Ícaro, da culpa por não saber como dividir o amor. Mas suas palavras escorregavam como água morna em uma pele calejada. Luana olhou para a mãe como se visse nela uma mulher estranha. E disse,
com os olhos rasos e o peito em chamas, que se pudesse escolher, teria sido filha de qualquer outra pessoa, que preferia ter crescido sem mãe do que com uma mãe que não a enxergava. Helena não respondeu. Apenas voltou para a panela, desligou o fogo e ficou ali, de costas, com as mãos espremidas no balcão. Ícaro apareceu na porta, assustado com o tom de voz. Segurava uma de suas caixas como quem segura um escudo. Olhou para Luana, depois para a mãe, e não disse nada. Luana se afastou. Pegou a bolsa, subiu as escadas e trancou a porta do quarto. Naquela noite, a casa estava cheia de gente, mas vazia de qualquer vestígio de paz. E Luana, no escuro do próprio quarto, decidiu que precisava sair dali. Mas não por um dia, ou um fim de semana. Precisava sair para sempre. Ainda não sabia como, nem quando. Mas sabia que o próximo passo mudaria tudo. E não teria volta. O tempo passou com a delicadeza de um vendaval. Luana se formou, conseguiu um estágio que logo virou emprego, e em menos de 2 anos já usava salto alto, blazer ajustado e uma pasta de couro que parecia pesada demais para quem havia crescido entre móveis desgastados e paredes que descascavam. Evitava mencionar o bairro onde morava. Escondia o sobrenome da mãe. Quando perguntavam sobre a família, sorria de lado e mudava de assunto com a mesma elegância com que mudava de roupa. Apesar de manter um quarto na casa da mãe, não chamava mais aquele lugar de lar. Passava lá apenas para dormir, e mesmo assim, em silêncio. Seus passos pela sala eram curtos, precisos, frios. Helena fingia não notar, mas cada retorno de Luana era como uma visita de alguém que nunca pertenceria àquela casa. E Ícaro, agora com 22 anos, a observava com os mesmos olhos de sempre, inocentes, esperançosos, alheios ao mundo que Luana tanto queria esquecer. Ícaro havia se tornado um jovem sensível e calmo, preso a uma rotina quase sagrada. Tomava o mesmo suco no café da manhã, usava sempre os mesmos 3 pares de camiseta, e colocava os chinelos exatamente paralelos antes de dormir. Luana, que antes apenas se incomodava com essas repetições, agora as tratava com um desdém mal disfarçado. Murmurava comentários como peso, fardo ou atraso, sempre que a mãe pedia um pouco de paciência. Naquela semana, Helena começou a se sentir mal com mais frequência. Tonturas, cansaço extremo, dores que se estendiam pelos braços. Após insistência da vizinha, resolveu marcar exames em outra cidade. O médico recomendou 2 dias de repouso e investigação. Ela hesitou, mas não podia adiar. Pediu a Luana que ficasse com Ícaro durante o fim de semana. A filha não protestou, mas também não demonstrou qualquer empatia. Na sexta noite, Helena preparou as instruções. Uma folha escrita à mão, com horários, alimentos preferidos, músicas que acalmavam. Entregou tudo a Luana, junto com o cartão de emergência da ONG onde Ícaro passava as manhãs. Luana apenas assentiu, sem prometer nada. Quando Helena foi embora, a filha fechou a porta com firmeza. Olhou para o irmão sentado no sofá e suspirou, já entediada com o fim de semana que teria pela frente. Na manhã seguinte, Ícaro repetia seu ritual matinal quando Luana se levantou, visivelmente irritada com sons constantes vindos do quarto dele. Ela já tinha planos, amigos, bar, liberdade. Nenhum deles incluía passar 2 dias ouvindo desenhos animados em volume baixo e organizando refeições específicas. Olhou para o relógio, depois para o irmão. Sem dizer uma palavra, pegou a mochila dele, colocou roupas aleatórias dentro, abriu a porta e deixou a bolsa na calçada. Ícaro, confuso, seguiu-a devagar, sem compreender. Ela apontou para fora e disse, com voz seca, que ele precisava aprender a se virar. Que ela não era sua babá. Que ele podia esperar a mãe do lado de fora ou ir bater na porta de algum vizinho. Depois, entrou no carro e partiu. Ícaro ficou parado por longos minutos, olhando para a porta fechada, com a mochila caída ao lado. Sentou-se no degrau da varanda e ali permaneceu, balançando o corpo lentamente, como fazia quando se sentia em perigo. O céu estava nublado. O vento carregava folhas secas e um silêncio espesso que tomava conta da rua. No final daquele dia, a vizinha ouviu ali, sozinho, encolhido, repetindo o nome da mãe entre os dentes. Ligou para Helena, que não atendeu. Tentou falar com Luana, sem sucesso. Então trouxe Ícaro para dentro de casa, deu-lhe uma sopa morna e um cobertor.
Enquanto isso, Luana dançava em uma festa, cercada de gente, bebida e música alta. Sorria, como se a infância inteira não estivesse esperando do lado de fora de uma porta que ela mesma havia trancado. O tempo corria. E com ele, a linha invisível que unia aquela família começava a se romper. Cada gesto, cada escolha, levava Luana para mais longe. Mas havia coisas que o tempo cobra. E ele estava só começando a preparar a fatura. O táxi estacionou em frente ao portão da casa, e Helena desceu com o corpo curvado, segurando a bolsa contra o peito. O rosto estava pálido, os olhos fundos. Os 2 dias no hospital haviam sido mais exaustivos do que ela esperava. Trazia os resultados dos exames dentro de um envelope amassado, mas o que mais apertava em suas mãos era a urgência de rever o filho. A rua estava silenciosa. O vento empurrava as folhas secas contra o portão de ferro. Helena sentiu um calafrio estranho percorrer-lhe a espinha ao ver a casa com todas as janelas fechadas. Não havia som de televisão, nem o barulho habitual das caixas coloridas de Ícaro. O silêncio parecia espesso, denso, quase sólido. Ela empurrou o portão, que rangeu com um som áspero. No degrau da entrada, viu a mochila do filho caída no chão, suja de terra. Foi quando o viu. Ícaro estava encolhido ao lado da parede, usando o mesmo moletom do dia em que ela partiu. Os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados, os dedos se apertando contra o tecido da calça. Ele murmurava algo inaudível, balançando o corpo para frente e para trás, como um barco tentando manter o equilíbrio no meio de uma tempestade. Helena correu até ele e o abraçou com força, o coração batendo descompassado. Ele não reagiu de imediato. Ficou ali, parado, os olhos perdidos em um ponto invisível. Até que, num sussurro quebrado, disse apenas: "Cadê você?" Helena o levou para dentro, acalmou com a voz embargada, preparou um banho quente e uma refeição simples. Em nenhum momento Luana apareceu. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Apenas o vazio. Quando Ícaro finalmente adormeceu, Helena subiu as escadas devagar. No quarto da filha, a cama estava intacta. Os perfumes ainda alinhados na prateleira. Mas o espelho refletia apenas o vazio de quem partiu sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Helena ligou para Luana. A voz da filha surgiu fria, arrastada pela irritação. "Você deixou seu irmão na rua. Ele dormiu do lado de fora. Sozinho. E o que você queria que eu fizesse, mãe? Eu não sou ele. Eu não sou você. Ele é seu irmão. Ele é família. E eu sou o quê? Aquela que sempre foi esquecida. Aquela que só serve quando ninguém mais pode." A conversa virou discussão. Depois, um confronto. Até que Luana disse, com a voz afiada como lâmina, que não voltaria para aquela casa. Que não devia mais nada a ninguém. E desligou. Helena ficou parada com o telefone na mão, olhando para o vazio da sala. O sol começava a entrar pelas frestas da cortina, mas não trazia calor. Na parede, uma fotografia antiga mostrava Luana e Ícaro pequenos, de mãos dadas. Era a última vez que aquilo havia acontecido. Naquela noite, Helena apagou todas as luzes da casa. Sentou-se no sofá e respirou fundo. Entendia, pela primeira vez, que algumas chaves não abrem mais certas portas. E que o silêncio de uma filha pode doer mais que qualquer diagnóstico. Mas ela também sabia que o tempo é cruel e paciente. E que o que Luana acabará de trancar, um dia, teria que enfrentar novamente. De um jeito ou de outro. O domingo amanheceu com um silêncio desconfortável. Não era o silêncio comum das manhãs, mas aquele que se instala após uma perda que ainda não tem nome. Helena abriu as janelas como sempre fazia, esperando encontrar algum resquício de rotina. Mas até o vento parecia ter parado. Ícaro estava no quarto, deitado de lado, os olhos abertos fixos no teto. Desde o dia anterior, não pronunciava mais do que 2 palavras. E nenhuma delas era a que Helena mais temia: Luana. O envelope dos exames ainda estava sobre a mesa. Intacto. Como se abrir aquilo fosse dar um nome a uma ameaça que ela não podia enfrentar agora. Seu corpo doía, mas o que doía de verdade era o que estava por vir. E, mesmo assim, nada se comparava à lembrança da cena do filho na calçada, trêmulo, abandonado. O tipo de imagem que nenhuma mãe deveria guardar na memória, mas que ela sabia que jamais esqueceria.
Durante a tarde, Helena lavou a roupa de Ícaro com movimentos lentos. Era sua forma de processar, de pensar, de colocar em ordem o caos que sentia por dentro. Foi então que ouviu passos do lado de fora. Passos altos, firmes, impacientes. Quando abriu a porta, encontrou Luana parada na calçada, com o rosto levemente bronzeado, o cabelo preso em um rabo de cavalo descuidado, e uma expressão de quem estava pronta para outra batalha. Helena não a convidou a entrar. Luana olhou para a mãe, depois para dentro da casa. Vim pegar minhas coisas. A frase caiu como pedra em vidro fino. Helena recuou um passo, mas não abriu passagem. Seus olhos estavam firmes, duros como a voz que veio a seguir. Você não vai entrar nessa casa. Não mais. O silêncio entre elas foi imediato e brutal. Luana franziu o senho, como se não esperasse resistência. Como se ainda acreditasse que, mesmo após o que fez, teria uma porta aberta. Então é isso? Vai me expulsar? Eu não estou te expulsando. Eu só não posso mais permitir que o Ícaro seja ferido. E ele foi. Por você. Luana deu um sorriso sarcástico, mas os olhos entregavam outra coisa. Uma sombra de medo. Uma fagulha de culpa que ela tentou apagar com desprezo. Tudo sempre foi por ele. Tudo sempre será, não é? Não é por ele, é por mim. Pela mulher que passei a vida tentando ser. Pela mãe que já errou demais. Luana cruzou os braços, mas seu peito subia e descia de forma descompassada. Helena manteve-se firme. Você pode pegar suas coisas outro dia. Eu mando para você. Mas hoje, não. A filha permaneceu parada por alguns segundos, como se algo dentro dela ainda tentasse protestar. Mas não disse mais nada. Virou-se e caminhou até o carro, sem olhar para trás. Quando a porta bateu, Helena sentiu as pernas fraquejarem. Mas não chorou. Dentro de casa, Ícaro permanecia no mesmo lugar. Quando a mãe entrou, ele apenas perguntou. A Lu foi embora? Foi. Ela vai voltar? Helena se ajoelhou ao lado dele, alisou seus cabelos e respondeu com a única verdade que tinha. Talvez um dia. Mas quando voltar, vai ser diferente. Naquela noite, o céu ficou limpo pela primeira vez em dias. Mas dentro da casa, tudo ainda parecia coberto por uma fina camada de gelo. Não era mais o frio do tempo. Era o frio da ausência, da decepção, da perda. E, ao contrário do que Luana pensava, havia coisas que não se consertavam com o tempo. Mas o tempo... ele guardava planos para todos. E o dela já estava a caminho. Durante semanas, a casa respirou em outro ritmo. Mais leve, mais silenciosa, mas não menos marcada. A ausência de Luana criou uma ferida que não sangrava, mas latejava em cada canto. Helena se recusava a falar da filha. Ícaro, com sua lógica particular, mencionava o nome dela apenas em frases soltas, como quem ainda não compreende a profundidade de uma ausência definitiva. Helena mantinha-se ocupada. Limpava, cozinhava, costurava panos de prato mesmo sem necessidade. À noite, sentava-se diante do envelope dos exames que continuava fechado, como se temesse que as palavras impressas ali fossem capazes de desfazer o pouco que ainda restava de sua estrutura. Mas por dentro, ela sabia que a dor não vinha do papel. Vinha do silêncio da filha, da forma como Luana foi embora e levou tudo com ela, menos a culpa. Ícaro começou a frequentar com mais frequência a ONG do bairro. Lá, encontrou não apenas acolhimento, mas também um espaço onde sua sensibilidade se transformava em cor. Seus desenhos começaram a ocupar as paredes da pequena sala de arte, e alguns até foram expostos em uma feira da comunidade. Helena assistia tudo de longe, com um orgulho mudo e um nó constante na garganta. Enquanto isso, Luana mergulhava em outra realidade. Transferiu-se para um novo apartamento em um bairro nobre, cercou-se de colegas de profissão ambiciosos e noites regadas a vinho e conversas vazias. Parecia ter deixado tudo para trás. Dizia a si mesma que agora tinha paz. Mas a paz que construíra era feita de concreto frio, corredores longos e janelas sem vista. Em suas redes sociais, exibia uma vida milimetricamente perfeita. Cabelos sempre alinhados, frases motivacionais sobre liberdade e sucesso. Mas quando a câmera desligava e as luzes do apartamento se apagavam, o vazio ganhava forma.
Ela jantava sozinha, sorria para os próprios pensamentos, tentando evitar o eco das escolhas que fizera. Numa madrugada qualquer, Luana acordou com um aperto no peito. O coração disparado, a respiração entrecortada. Não sabia dizer o que era, mas não conseguiu voltar a dormir. Passou a mão sobre o celular e viu as fotos recentes da ONG em que Ícaro participava. Ele estava ao lado de uma senhora sorridente, segurando um quadro pintado por ele. Havia cores vibrantes, uma figura parecida com Helena, outra com que parecia ser um sol. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo quebrar por dentro. Na manhã seguinte, Helena finalmente abriu o envelope dos exames. Os olhos correram pelas palavras técnicas com calma. Cistos, inflamação, necessidade de acompanhamento. Nada terminal, mas também nada leve. Fechou o envelope com cuidado, como se selasse junto um acordo silencioso com a vida. Ela não podia mais se dar ao luxo de carregar dores que não fossem urgentes. Pegou uma caixa de papelão no armário, subiu até o antigo quarto da filha e começou a embalar o que restava ali. Perfumes ressecados, cadernos com anotações rasuradas, uma foto antiga das duas, amarelada pelo tempo. Não chorou. Não hesitou. Apenas guardou. No fundo da caixa, encontrou uma carta. Nunca enviada. Era de Luana, escrita quando tinha 12 anos. Dizia, com letras tremidas, que às vezes queria sumir, só para ver se alguém sentiria falta. Helena dobrou o papel e colocou por último na caixa. Depois, fechou-a e desceu as escadas. Ao colocar a caixa ao lado da porta, sentou-se no sofá e ficou ali, imóvel, enquanto o tempo escorria como areia entre os dedos. O rompimento, ela sabia, já havia acontecido há muito tempo. A diferença agora é que ela aceitava. Mas o que Helena ainda não sabia é que o destino estava prestes a bater a porta. E não vinha em nome da dor. Vinha com um pedido. Um pedido que mudaria tudo. A casa onde Helena vivia agora parecia maior, embora não tivesse mudado de tamanho. Era como se o espaço vazio deixado por Luana expandisse as paredes, criasse ecos nos cantos onde antes havia presença, mesmo que amarga. Helena seguiu seus dias com disciplina silenciosa. Acordava cedo, preparava o café de Ícaro com carinho, levava-o à ONG e usava as horas seguintes para costurar, caminhar ou apenas observar o movimento das folhas no quintal. Ícaro parecia mais tranquilo, como se o afastamento da irmã tivesse retirado um peso invisível de seus ombros. Seu mundo, embora frágil, estava estável. Continuava pintando. Agora suas obras tinham mais cor, mais detalhe. Alguns quadros traziam figuras que lembravam casas com janelas abertas, árvores altas, mãos estendidas. Uma voluntária da ONG sugeriu organizar uma pequena exposição com os trabalhos dele. Helena, contida, agradeceu. Por dentro, o coração batia como tambor. Na cidade vizinha, Luana também seguia com sua vida. A cada dia mais distante da infância, mais próxima de uma identidade moldada por convenções e metas de carreira. Era elogiada pelos colegas, promovida pelos chefes, admirada nas redes sociais. Mas algo em seu rosto parecia cada vez mais pálido, como se as conquistas tivessem um gosto artificial. Dormia pouco. Comia menos ainda. E evitava ao máximo qualquer notícia que viesse daquele antigo endereço. Mas o corpo tem sua própria maneira de contar verdades. E, numa terça-feira comum, Luana caiu no chão da sala enquanto tentava alcançar um copo de água. A visão escureceu, o som ficou distante. Quando acordou, estava em uma maca, com fios presos ao braço e um monitor cardíaco ao lado. O médico lhe falava com calma, mas o conteúdo daquelas palavras parecia arranhar por dentro. Ela tinha uma condição rara no fígado. Uma falha genética silenciosa, que se manifestara tarde demais. Havia tratamento, mas a única solução definitiva seria um transplante. E o tempo não jogava ao seu favor. O médico explicou que, por conta da raridade da condição, a busca por um doador compatível poderia levar anos. A menos que houvesse alguém da família. Luana engoliu seco. Pela primeira vez em muito tempo, sua voz saiu sem controle. Perguntou, com um fio de esperança disfarçado de desespero, o que aconteceria se não encontrassem um doador. O médico foi direto. O tempo dela seria limitado. Não de forma dramática, mas real.
Naquela noite, sozinha no apartamento iluminado por luzes artificiais, Luana encarou o teto por horas. Tentou lembrar da última vez em que havia tocado o irmão, ou dito obrigada à mãe. Pensou no dia em que o deixou do lado de fora, sem comida, sem voz, sem chão. Pensou na última vez que fechou aquela porta. Pensou em tudo o que queria esquecer. E então chorou. Pela primeira vez em anos. Sem plateia. Sem vaidade. Sem pose. Na manhã seguinte, com os olhos ainda inchados, ela fez o que passou anos evitando. Procurou um número antigo. Ligou para uma clínica, depois para um laboratório. Exames, compatibilidade, histórico. As respostas vieram em blocos curtos, clínicos, duros. Ícaro era compatível. A verdade caiu sobre ela como pedra. Ícaro. O irmão que ela ignorou, ridicularizou, expulsou. Era ele. E só ele. Enquanto Helena dobrava as roupas de Ícaro em casa, preparando para mais um dia na ONG, não sabia que o telefone tocaria naquela mesma semana. Nem que ao atender, ouviria uma voz que não escutava há muito tempo. Uma voz hesitante. Partida. Desarmada. Mãe, preciso falar com você. É urgente. Helena não respondeu de imediato. Seu peito apertou. O corpo se enrijeceu. E, mesmo antes de ouvir o que vinha depois, já sabia que o mundo estava prestes a girar. Dessa vez, não era apenas sobre feridas antigas. Era sobre vida. E morte. A voz de Luana ao telefone soava como algo distante, como se tivesse atravessado quilômetros de silêncio para chegar até Helena. Não havia arrogância, nem pressa. Era uma voz frágil, hesitante, quase irreconhecível. Helena não perguntou nada. Apenas ouviu. E quando Luana disse que precisava ir até lá pessoalmente, Helena respondeu que estaria em casa, como sempre esteve. Do outro lado da cidade, Luana desligou o telefone com as mãos trêmulas. Estava pálida, com os lábios ressecados e o olhar mergulhado em um vazio profundo. Nos últimos dias, havia se submetido a uma bateria de exames, consultas, tomografias, análises genéticas. A cada laudo, a realidade se aproximava com mais nitidez. O corpo que ela moldou com tanto esforço agora desmoronava sob o peso de uma falha que carregava no sangue. E que só o sangue de alguém da família poderia corrigir. Ícaro. Um nome que até então ela associava à fraqueza, à vergonha, ao passado que tentou enterrar. Agora era sinônimo de esperança. A única. Na manhã marcada, Luana pegou um carro por aplicativo. Não quis dirigir. As mãos tremiam, e o cansaço se espalhava como tinta em papel molhado. O trajeto até a casa da infância parecia mais longo do que lembrava. Cada rua, cada esquina, trazia uma lembrança que ela havia trancado a 7 chaves. E agora, elas voltavam uma a uma, sem pedir permissão. Quando o carro parou em frente ao portão, Luana hesitou. Observou a fachada simples, as plantas no muro, as janelas de vidro fosco. Tudo igual. Nada igual. Desceu com lentidão, como se seus pés precisassem se reacostumar àquele chão. Carregava apenas uma pequena bolsa e uma pergunta que a sufocava desde que recebeu o diagnóstico. E se eles recusarem? Helena abriu a porta com a mesma serenidade que sempre teve nos momentos mais difíceis. Usava uma blusa de lã antiga, os cabelos presos, e um olhar que não revelava nada. Nem raiva. Nem alegria. Apenas contenção. Ícaro estava sentado no sofá, com uma caixinha de lápis de cor nas mãos. Ao ver a irmã, parou por um segundo. Seu rosto não se iluminou. Tampouco se encolheu. Apenas a olhou, curioso, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele não lembrava de onde vinha. Luana deu 2 passos à frente. Olhou para a mãe. Depois para o irmão. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui. Eu não vim pedir perdão. Sei que não tenho esse crédito. Só vim porque não sei mais onde posso ir. Helena não disse nada. Apenas abriu espaço para que ela entrasse. Luana passou pela porta com o corpo curvado, carregando mais do que a doença. Carregando a própria história. Sentou-se à mesa. Respirou fundo. Contou tudo. O diagnóstico. O risco. A única chance. Disse que Ícaro era compatível. Que precisava de ajuda.
que não sabia como pedir, mas que não podia fingir que não precisava. Sua voz tremia. A respiração falhava. E, em certo momento, ela se calou, como se não tivesse mais forças nem palavras. Ícaro levantou-se do sofá. Caminhou até ela, devagar. Parou ao seu lado e colocou a caixinha de lápis sobre a mesa. Depois estendeu a mão e tocou o braço dela com delicadeza. Os olhos fixos, suaves, cheios de uma inocência que parecia intacta. Você vai melhorar, mana. Luana desabou em lágrimas. Aquele toque simples, aquela frase curta, foram mais do que qualquer argumento médico, mais do que qualquer perdão que ela achava que nunca receberia. Ali, naquele gesto, havia um perdão que não exigia justificativas. Um amor que, por mais negligenciado, não se extinguiu. Helena, com os olhos marejados, se levantou e foi até a pia. Lavou as mãos com calma, secou-as no pano de prato e, voltando-se para a filha, disse em voz baixa: a gente faz o que for preciso. Mas depois você vai ter que escolher quem quer ser. Naquele momento, não era mais sobre transplante, exames ou diagnósticos. Era sobre recomeço. Sobre o que Luana faria com a chance que estava sendo dada. Não apenas de sobreviver, mas de viver diferente. E o que viria a seguir não seria fácil. Mas nenhuma reconstrução começa sem que algo desmorone primeiro. Nos dias que se seguiram, a casa que por tanto tempo abrigou feridas abertas começou a se comportar como algo vivo, em alerta. Havia uma estranheza no ar. Helena percebia isso nos pequenos detalhes. O modo como Ícaro passava mais tempo olhando para a irmã do que desenhando. A forma como Luana caminhava pelos cômodos, sem encostar em nada, como se tivesse medo de pertencer. A rigidez de seus ombros mesmo ao sentar-se à mesa. E, acima de tudo, o silêncio desconfortável que ainda o separava, mesmo sob o mesmo teto. Luana se hospedou temporariamente em um quarto pequeno nos fundos da casa. Não quis voltar para o próprio apartamento, onde o vazio lhe parecia mais perigoso do que qualquer diagnóstico. O quarto tinha uma cama estreita, uma estante com livros antigos e uma janela que dava para o quintal onde Ícaro costumava brincar. Ali, entre os cheiros de madeira envelhecida e lembranças suspensas, ela se sentia exposta, mas estranhamente em casa. Durante as primeiras noites, Luana mal dormia. Passava horas observando o teto, ouvindo os passos leves da mãe pelo corredor e o som suave de Ícaro murmurando canções no quarto ao lado. Cada detalhe reabria memórias que ela havia tentado sepultar por anos. O cheiro do sabão em pedra, a chaleira assobiando pela manhã, a voz de Helena cantando baixo enquanto varria o quintal. Tudo aquilo voltava, não como consolo, mas como confronto. Um dia antes do procedimento de compatibilidade final, os três se sentaram juntos para jantar. Ícaro havia ajudado a mãe a preparar o arroz. Luana observava em silêncio, os olhos marejados de uma ternura contida. Quando Helena serviu os pratos, colocou a mão sobre a mesa e, sem olhar diretamente para a filha, falou com voz firme. Não sei o que vai acontecer amanhã. Só quero que você saiba que, se tiver medo, está tudo bem. A coragem não está em não ter medo. Está em continuar, mesmo tremendo. Luana não respondeu de imediato. Apenas assentiu com a cabeça e engoliu em seco. O jantar seguiu com falas curtas, mas com uma intimidade nova. Como se, ali, começasse a se formar um idioma que todos precisavam reaprender. Na manhã do exame, o hospital era um prédio claro e frio. Luana segurava os próprios pulsos para conter o tremor. Ícaro entrou com ela na sala de triagem, segurando uma pequena folha com desenho feito à mão. Duas figuras em um campo aberto, com o sol brilhando em cima. Ao lado delas, uma casa com a porta aberta. É a gente. E a mamãe também. Luana segurou o desenho com delicadeza. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir. A enfermeira olhou, comovida. Não entendeu o desenho, mas compreendeu o gesto. Aquilo era mais do que uma imagem. Era um pedido de volta. Um lugar para recomeçar. As amostras foram coletadas. O médico explicou o processo. O próximo passo era o transplante em si, caso tudo fosse confirmado como esperado. Haveria riscos, naturalmente, mas a equipe era experiente. E Ícaro, ainda que não compreendesse tudo, assentia com a confiança de quem ama sem reservas.
Na volta para casa, o silêncio no carro não era desconfortável. Era contemplativo. Cada um processava a experiência à sua maneira. Luana, pela primeira vez em muito tempo, olhava pela janela não com pressa, mas com atenção. Observava os postes, os muros grafitados, os vendedores ambulantes nas esquinas. Era como se tudo parecesse novo, mesmo sendo o mesmo. Ao entrarem em casa, Ícaro correu para mostrar um novo desenho à mãe. Helena sorriu e o elogiou com entusiasmo sincero. Luana ficou parada por um momento à porta, observando os dois. Depois, entrou, fechou a porta atrás de si e suspirou. Ainda não era perdão. Ainda não era cura. Mas já era o caminho. E do outro lado, o destino preparava o momento em que todos seriam colocados à prova. Porque a verdadeira transformação não viria do procedimento. Viria depois. Quando fosse preciso viver com tudo que foi desfeito. E tudo que ainda poderia ser reconstruído. O telefone tocou no início da tarde, quando Helena terminava de organizar os medicamentos sobre a mesa. Ela atendeu com a mão ainda úmida do pano de prato e o coração mais pesado do que queria admitir. Do outro lado da linha, o médico explicou que os exames confirmaram a compatibilidade total entre Ícaro e Luana. Era um resultado raro, quase perfeito. Mas, como em qualquer transplante, haveria riscos. Riscos maiores para Ícaro, pela complexidade do procedimento. Helena agradeceu a ligação, desligou com cuidado e ficou ali, parada, encarando a parede como se esperasse que ela dissesse o que fazer. Mais tarde, com o sol já se esvaindo entre as telhas do quintal, ela chamou os dois para a sala. Ícaro apareceu primeiro, com as mãos sujas de tinta, sorrindo como quem tinha passado o dia inteiro em seu próprio mundo colorido. Luana veio logo depois, com o cabelo preso em um coque improvisado e os olhos cansados de quem dormia menos do que dizia. Helena os observou por um instante. Pareciam irmãos. Mas também pareciam estranhos tentando reconhecer um laço antigo. Sentaram-se todos no sofá. Helena explicou os detalhes com a calma que só as mães exaustas possuem. Contou o que o médico disse, o que esperavam, o que podia acontecer. Não escondeu os riscos. Não suavizou as palavras. Luana permaneceu em silêncio, os olhos fixos nas mãos entrelaçadas. Quando finalmente falou, sua voz era baixa. Eu entendo se ele não quiser. Eu não espero que ele queira. Depois de tudo. Ícaro estava quieto, observando as duas. Não parecia apreensivo, nem perdido. Apenas pensativo, como se processasse cada informação dentro do seu próprio tempo. Então se levantou e foi até o armário onde guardava seus desenhos. Retirou um papel dobrado, cuidadosamente colorido, e o estendeu para Luana. Era o mesmo campo ensolarado. As mesmas figuras. Mas agora, ao fundo, havia uma árvore grande. Embaixo dela, as 3 figuras estavam de mãos dadas. Você não vai morrer. Luana arregalou os olhos. As palavras foram ditas com uma firmeza serena, sem drama, mas com um peso que atravessava tudo. O coração dela apertou como se tivesse se partido mais uma vez, mas por um motivo diferente. Não era arrependimento. Era outra coisa. Algo novo. Algo que ela ainda não sabia como nomear. Obrigada. Ícaro. Eu. Ele a interrompeu com um aceno leve e um sorriso contido. Voltou a sentar ao lado da mãe, como se aquela decisão já estivesse tomada há muito tempo. Como se, para ele, amar fosse isso. Entregar. Cuidar. Ficar. Helena segurou as mãos dos dois. Não disse nada. Apenas sentiu. Pela primeira vez em muitos anos, os 3 estavam juntos. Não por conveniência, não por obrigação. Estavam ali porque precisavam estar. Porque algo mais forte que o passado os mantinha naquela sala, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma esperança. Naquela noite, Luana se trancou no quarto e chorou em silêncio. Não pela doença. Não pelo medo. Mas pela clareza cruel de que ela nunca mereceu aquele gesto do irmão. E ainda assim, ele ofereceu. Enquanto isso, Helena sentou-se na varanda e olhou para o céu escuro. Não pediu nada. Não rezou. Apenas agradeceu por ainda haver tempo. Tempo para reparar, para reconstruir, para recomeçar. Mas o dia do procedimento estava próximo.
E o que viria depois exigiria mais do que coragem. Exigiria entrega. E nenhuma das dores do passado prepararia Luana para o que viria a seguir. O hospital tinha cheiro de limpeza recente e ecos de passos apressados nos corredores. Luana olhava para o teto branco da sala pré-operatória enquanto sentia o soro gotejar lentamente no braço. Cada gota parecia uma contagem regressiva. Não para a cirurgia em si, mas para tudo o que viria depois. Ela não sentia medo da anestesia, nem do bisturi. O que apertava seu peito era outra coisa. Era saber que o corpo do irmão, tão puro, tão calado, seria aberto por ela. Por sua sobrevivência. Ícaro estava em uma sala ao lado, rabiscando em um caderno de desenho oferecido pela enfermeira. Desenhava uma ponte sobre um rio, com duas figuras atravessando de mãos dadas. Não parecia ansioso. Seu mundo funcionava em outras frequências. Para ele, aquilo era apenas mais um gesto de amor, simples como colocar um brinquedo de volta na prateleira. Helena sentava ao seu lado, segurando a mão dele com delicadeza. Por fora, mantinha a compostura. Por dentro, era apenas uma mãe dividida entre o orgulho e o pânico. A cirurgia foi longa, delicada. Os médicos não prometeram milagres, mas afirmaram que havia boas chances. O procedimento em Ícaro correu sem complicações. Já com Luana, o pós-operatório seria mais exigente. O corpo precisaria de tempo para aceitar a nova chance. Quando ela despertou da anestesia, seus olhos estavam pesados, e a luz do quarto doía. Tentou falar, mas a voz não saiu. Apenas lágrimas silenciosas escorreram pelas laterais do rosto. Helena estava ali, sentada ao lado da cama, com a mão repousando sobre a dela. Ele está bem, disse Helena com firmeza. Está descansando. E você está aqui. Luana fechou os olhos. Não era apenas gratidão. Era um tipo de humildade que ela nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, não se sentia no controle. Tudo o que podia fazer agora era respirar e, com sorte, continuar viva. Dias se passaram. Ícaro recebeu alta antes dela. Voltou para casa com Helena, que o mimava com refeições leves, cobertores novos e silêncio respeitoso. Ele não falava muito sobre a cirurgia, mas deixou um novo desenho no criado mudo de Luana antes de sair do hospital. 3 figuras sob um céu estrelado. Ela guardou o papel como quem segura algo sagrado. Quando recebeu alta, Luana não voltou para o próprio apartamento. Pediu para ficar ali por um tempo. Helena não hesitou. Preparou o antigo quarto com lençóis limpos e deixou um bilhete na porta com uma frase curta: "Você tem onde voltar." Os primeiros dias de recuperação foram lentos. O corpo de Luana doía em lugares onde nunca havia doído antes. Mas havia algo diferente dentro dela, algo que não era físico. Ela começou a ajudar nas tarefas da casa com gestos pequenos. Lavava a louça devagar, perguntava a Ícaro sobre os desenhos, oferecia-se para acompanhá-lo à ONG. Era como se cada ação sua fosse uma tentativa silenciosa de costurar tudo o que rasgou. Certa manhã, enquanto esperavam Ícaro sair da sala de pintura, Helena e Luana sentaram-se lado a lado no banco do pátio da ONG. Pela primeira vez em anos, a conversa entre as duas aconteceu sem acusação, sem palavras afiadas, sem silêncios constrangedores. "Ele me salvou", disse Luana com os olhos baixos. "E nem sabe disso." Helena respondeu com a voz embargada. "Ele sabe. A maneira dele, ele sabe." As duas ficaram ali por um tempo, assistindo Ícaro correr com pincéis coloridos nas mãos, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Luana agora vivia cada minuto como se não houvesse sobra. E no fundo, compreendia que a sobrevivência era apenas o começo. A dívida mais difícil de pagar não era com a medicina, nem com o tempo. Era com o amor. E ela já começava a encontrar maneiras de quitá-la. As estações mudaram com suavidade, como se até o tempo tivesse aprendido a respeitar o novo ritmo da casa. O ar já trazia um cheiro diferente. A grama do quintal crescerá novamente. Os vasos de Helena, antes ressecados pela negligência dos dias difíceis, floresciam com pequenas margaridas brancas. Mas as maiores mudanças não estavam no jardim. Estavam dentro de cada um deles. Luana acordava cedo. Já não era por obrigação, nem para cumprir metas. Era porque gostava de ver a luz entrando pelas frestas da janela do antigo quarto,
o mesmo que odiava na adolescência. Agora aquele espaço lhe parecia honesto, sem as máscaras de sua antiga vida. O espelho empoeirado refletia uma mulher mais magra, de traços cansados, mas com os olhos mais calmos do que nunca. Não havia pressa no que fazia. Cozinhava sem medir tempo. Passava roupas ouvindo Ícaro narrar, do seu jeito particular, os detalhes dos desenhos que produzia. E aos domingos, ia com ele até a feirinha da ONG, onde os quadros do irmão estavam expostos ao lado de tantas outras histórias silenciosas como a deles. Helena observava tudo de longe. Não interferia. Havia aprendido que amor também é saber quando recuar. Via na filha um tipo de esforço que não se ensinava, mas se sentia. Luana não pedia perdão. Nunca disse com todas as letras que se arrependia. Mas limpava os pincéis do irmão com cuidado. Chegava sempre antes das reuniões da ONG. Levava bolos simples aos voluntários e ouvia mais do que falava. E isso, para Helena, era o suficiente. Ícaro continuava seu caminho sem rupturas. Tinha agora um espaço fixo na sala de arte, onde assinava seus quadros com uma letra miúda e carinhosa. Passava os dedos sobre as tintas secas como quem toca música. Não falava muito sobre o que aconteceu, mas às vezes, enquanto desenhava, mencionava Luana em suas histórias imaginárias. Dizia que ela agora gostava de sol, que às vezes ria alto, que era parecida com a árvore do quintal. Demorou para crescer, mas agora dava sombra. Luana não voltou para o antigo apartamento. Vendeu os móveis modernos, doou os sapatos de salto, cancelou os contratos que aprendiam a imagem que criará. Arrumou um emprego mais simples, com meio período, próximo da ONG. Não falava mais de metas. Falava de tempo, de presença e de propósito. Um dia, em uma reunião da organização, um dos diretores mencionou a necessidade de alguém para coordenar um novo projeto de inclusão artística. Luana se ofereceu. Helena olhou surpresa, mas nada disse. A resposta veio no final da tarde, quando Ícaro a encontrou organizando pastas no novo escritório improvisado da ONG e perguntou se podia desenhar com ela ali. Luana apenas puxou uma cadeira e estendeu um papel. Ele sentou-se ao seu lado e começou a rabiscar sem pressa, enquanto ela sorria, em paz. Naquela noite, Helena preparou o jantar preferido de Ícaro. A mesa estava posta com cuidado, os guardanapos dobrados com esmero. Quando todos se sentaram, não houve grandes discursos. Apenas uma troca de olhares. Uma espécie de reconhecimento silencioso entre eles. Era ali, naquela casa, naquela simplicidade, que a vida finalmente reencontrava seu eixo. A história deles não era de super-heróis, nem de redenção perfeita. Era sobre escolhas. Algumas ruins, outras tardias, mas todas humanas. E no fim, foi o gesto mais simples, vindo do coração mais puro, que costurou os laços de volta. Luana nunca mais voltou a ser a mulher que um dia se afastou com os olhos frios. Mas também nunca tentou apagar quem foi. Carregava suas falhas com humildade. E, todos os dias, buscava fazer algo que a tornasse um pouco mais merecedora da segunda chance que recebeu. No quintal, Ícaro desenhava sob o sol. Helena regava as flores. E Luana, sentada no degrau da varanda, observava os dois com um sentimento que até então desconhecia. Pertencimento. E ali, sem precisar de palavras, entendeu que recomeçar não era voltar atrás. Era seguir em frente, com os olhos finalmente abertos. Se você chegou até aqui, eu só posso te agradecer do fundo do coração. Essa história foi construída com muito cuidado, emoção e verdade, para tocar não só a mente, mas também o coração de cada um que nos acompanhou até o final. Se você se emocionou, refletiu ou enxergou um pedaço de si em algum desses personagens, saiba, você não está sozinho. Todos nós carregamos feridas, silêncios e recomeços. E às vezes, tudo o que precisamos é de um gesto simples, uma palavra sincera ou uma chance inesperada para transformar tudo. Então, se essa história te tocou, compartilhe. Deixe seu comentário aqui embaixo, me conta o que sentiu, o que mais te marcou. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho e vem fazer parte dessa família que cresce com cada história contada. Até a próxima, e lembre-se, às vezes, o mais forte não é quem nunca erra, mas quem tem coragem de voltar e fazer diferente. Um abraço apertado,
E até logo.